Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Imaculado Coração, o seu podcast paroquial. Hoje nós vamos apresentar um convidado querido, intelectual e amado por todos os neropolinos. Mas antes, Raíssa Nascimento. Vim vestida a caráter, já é uma pista de quem será o nosso convidado. E vamos pedir a todos para se inscrever no nosso canal, acompanhar as nossas postagens e sempre comentar e dar o feedback para a gente poder melhorar. Certo, Raíssa? Certo, Antônio. Vamos aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores, o Wendel que confeccionou essa mesa. Então, Deus lhe pague. Todos aqueles que precisarem de um marceneiro, pode entrar em contato, com certeza ele é o melhor da região. Isso aí, hein? Fizemos a nossa merchandising. Agora vamos apresentar o nosso convidado, Raíssa. Eu não vou mentir, não. Eu fiquei com medo, viu? Porque falei assim, como que eu vou entrevistar uma pessoa tão inteligente? Isso é verdade, né? A gente fica até um pouco sem graça, sem né? Graça, de errar né? um pouco. Um professor, ele que é professor de liturgia, padre e agora mestrando também em liturgia pela Pontífice Ateneu Santo Anselmo de Roma, padre Fábio Carlos. Boa noite a todos, é uma alegria poder estar aqui. E você de casa, olha, sem tantas expectativas assim, viu? Mas é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite. Benção, padre. Deus abençoe. Sua bênção. Deus abençoe. Padre, nós queríamos começar primeiro perguntando como foi a infância do senhor, assim como nós perguntamos também para os outros padres, porque é interessante nós sabermos, às vezes nós temos uma ideia de que o padre realmente é algo muito importante, mas eu digo assim, às vezes a gente acha que para alguém se tornar padre, precisa ter uma vida extraordinária, desde pequeno ali crescer dentro da igreja e tudo, mas queríamos saber como foi essa experiência para o senhor. Então, tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Na história da minha vida, eu acho que ele escreveu com o pé da mesa, né? Porque eu não sou de família católica, então meu berço não é de família católica. Até os 10 anos, eu nem sabia o que era igreja católica e também não tinha uma caminhada assim tão aprofundada, né, como criança em outras confissões protestantes, como era a minha família, mas meus pais não frequentavam, e mais um pouco a minha avó, que eu cuidava sempre da minha avó, então eu acompanhava na igreja. Mas assim, também por ser muito criança, não era tão envolvido assim nas realidades da igreja que eu acompanhava. Aí, mais ou menos aos 10 anos, um pouco antes, a minha irmã, mais velha do que eu, são 3 irmãs mais velhas do que eu, a minha irmã imediatamente mais velha do que eu, ela, por conta dos amigos de infância, da rua, toda a nossa rua era católica, menos nós ali, né? Então era quase que eu penso assim, quase uma cidade do interior ali a nossa rua. Era bastante interessante, eu não conhecia todo mundo, conversava, era uma grande amizade. E assim eles a influenciaram a ir para a Igreja Católica. E ela, então, me influenciou a ir para a Igreja Católica. Tanto é que, na minha primeira missa, lá na minha paróquia de origem, Nossa Senhora da Abadia, eu a agradeci. Porque foi por causa dela que eu fui ser católico. Por causa dela, então, eu estava ali como sacerdote celebrando a minha primeira missa. Então, essa é uma história assim, realmente bastante interessante da minha vida e que vejo ali mesmo muito improvável já o cuidado de Deus ali na minha caminhada, na minha história. E é interessante, né? Os padres que vieram aqui também não começaram assim, digamos, de maneira pronta, né? Encaminhado. Todos eles foram se descobrindo ao longo de sua vida, né? Aí o senhor falou, né? A providência de Deus, o cuidado de Deus para com o senhor. O senhor é natural de Anápolis. Isso, de Anápolis. Aí, após essa... Foi a vizinha que o senhor falou que chamou o senhor para a igreja? A minha irmã. A sua irmã. Aí a minha irmã foram os vizinhos que a influenciaram a ir para a igreja. Depois a minha irmã que me conduziu.
Aí o senhor foi batizado, fez a primeira comunhão, Isso. percorreu todo esse caminho. Todo esse itinerário. Que aí eu fiz a catequese para ser então batizado e receber a primeira comunhão. Depois fiz a catequese da crisma, aí fui crismado. E como foi a reação da família do senhor nesse processo de conversão de vocês? Porque, como o senhor falou, né, eles não eram católicos. Como que eles reagiram a isso? Penso que até reagiram bem, porque se eles não tinham tanta vivência, né? E por essa amizade com os vizinhos e tudo, saber que a gente estava ali indo com eles, sendo acompanhado por eles, até o casal que foi meus padrinhos de batismo, eram nossos vizinhos de muro, né? Um casal já são falecidos, porque já eram idosos quando foram meus padrinhos, então assim, que me ajudaram bastante, de fato, me apoiaram bastante durante todo o meu caminho de vida cristã. A minha madrinha de consagração, que morava também na esquina da rua de frente, então também que sempre me acolheu, sempre me ensinou bastante coisas. Então, assim, devo muito a eles e, de fato, meus pais não se opuseram a essa realidade da vivência da fé. Também porque não compreendiam muito bem, se diziam protestantes, mas também não frequentavam muito a igrejas protestantes. Eu sei que o senhor entrou muito jovem no seminário. Como também foi esse processo entre começar uma vida católica e, de repente, pensar em ser padre? Então, aos 10 anos, foi o início assim da minha conversão, né? E eu lembro que na primeira vez que eu entrei numa igreja católica, quando eu entrei, tinha um mural na minha paróquia, Nossa Senhora da Abadia, tinha um mural na entrada. Então, a porta central se abria e tinha já um mural ali. E tinha um cartaz de um padre de batina, né? E aí apontando para um jovenzinho de calça curta, e em cima do cartaz escrito: "Você deseja ser padre?" E aquilo me intrigou, porque eu não sabia o que era ser padre. Foi a primeira vez que eu entrei, não sabia. E ele estava de batina, assim como eu estou. Aí quando eu participei da missa, era de vento, ela estava de roxo, e eu não identifiquei que aquele que estava lá na foto, porque estava de batina, agora o padre estava de casulo ali. Era a mesma pessoa, era a mesma coisa. E aí, participando da missa, ficou na minha mente: eu quero ser igual este senhor que está ali, Isso com 10 anos. com 10 anos. Foi a minha primeira vez que eu entrei na igreja. Então, assim, esse foi o meu chamado. Então, assim, nada de que um anjo desceu e me chamou e Algo alguma coisa assim. mirabolante. Não. Então, realmente, é uma realidade que é bastante simples, né, desse meu chamado. E que Deus, de fato, assim, foi preparando para esse grande despertar. Depois eu caminhei até a minha entrada no seminário no movimento chamado Legião de Maria. E na minha paróquia existiam 5 grupos, a gente chama de presidium, porque é uma expressão em latim, não tem muito a ver com presídio, não. Né? Então, esses 5 grupos que eram de jovens. Então, era o grupo de jovens a nossa paróquia naquele tempo. O Segue-me ainda estava engatinhando naquela época, não tinha na nossa paróquia, não tinha outros grupos de jovens. Esse era o nosso grupo de jovens. E nós fazíamos nossas reuniões, nós fazíamos visitas, que é o ponto forte, a Legião de Maria, fazer as visitas. Tínhamos nossos encontros anuais, saraus. Eu lembro que a gente, nos aniversários, nós íamos para poder rezar o terço, cantar junto com as famílias que estavam fazendo aniversário, dos membros, né, ali do grupo. Então, a minha vocação, a minha formação foi sendo gestada nessa realidade. Depois daquele primeiro impacto, eu fui então tentar entender e compreender. E logo que eu fiz 14 anos, de 13 para 14 anos, eu então ingressei no seminário. Primeiro, eu queria ser franciscano. Só que o Frei Vilmar, ele não levou a sério aquele jovenzinho, não me levou a sério. E aí quem levou a sério foi o promotor vocacional da época, que era o padre Joel. Ele celebrava toda terça-feira na minha paróquia.
E aí ele falou que desejava, então, se eu queria ser padre, que eu fizesse os encontros vocacionais. E fiz um ano de encontro vocacional. A paróquia Nossa Senhora da Badia que o senhor menciona é ali na Vila Góis, perto do Isso, Gabriel Issa, naquela região ali, isso. perto da Em casa frente à do bispo. Cúria. Isso. A Cúria, a casa do bispo, aquela ali. Nessa época, não estou dizendo que o senhor é velho, mas nessa época não tinha seminário menor, Isso. né? Aí o senhor chegou aí para Petrópolis. Isso, de 13 para 14 anos eu fui para Petrópolis. Fiquei lá 3 anos para fazer o ensino médio, né, no seminário. Então, nessa já grande distância, assim, ainda jovenzinho, criança, que naquela época, quem tinha 13, 14 anos era muito inocente. A gente era muito bobo. Nossa, era gente de brincar na rua, de pique-esconde, a luz acabava, a gente era coisa brincar de bete na rua. Então, assim, Uma infância raiz. isso, mas assim, muito inocente, a gente não tinha toda essa tecnologia dos tempos de hoje. E também uma pobreza assim, muito grande, mas todos a minha paróquia nunca me deixaram faltar nada. A providência de Deus sempre foi muito generosa comigo. Por exemplo, quando eu cheguei em Petrópolis, eu fui orientado assim, depois de todas as férias a mesma coisa, o que eu fazia? Ia no correio, porque era mais barato, comprar os cartões de orelhão. Eu comprava um para cada domingo até eu ir embora, para não gastar o dinheiro e ter ali, né, aqueles cartões para poder ligar para minha mãe. A gente não tinha telefone em casa, mas tinha um orelhão perto, então era de orelhão para orelhão, né, que eu ligava. Então, assim, mas graças a Deus sempre deu certo. E aquela choradeira que tinha daquela jovenzinha Saudade. da minha mãe, de saudade, mas Deus foi nos dando a graça de poder continuar, né, mesmo com todas essas lutas. E hoje em dia é até mais fácil, né? Você quer falar, você faz uma chamada de vídeo, manda uma mensagem. É outro universo, né, padre? Sim, Agora eu imagino ter que. Vocês tinham que marcar o horário para conversar, porque não tinha como avisar, olha, hoje eu não vou poder ir. Isso, você não podia, ficava esperando Gastar lá. as fichas, né? Não, era cartão. Cartão. Era ficha. Aí também não. Também. Era velho, mas nem tanto. É interessante, né? Como as coisas antigamente fazia com que a gente tivesse uma certa autonomia, né, Raíssa? A gente buscasse, fosse mais forte, né? E hoje a tecnologia deixa a galera um tanto quanto preguiçosa, né? O senhor já até comentou isso em algumas homilias, né? Sobre a questão da tecnologia, que é um ponto importante, né? Fugindo aí um pouquinho da história do senhor, mas o senhor já até mencionou sobre isso nas homilias, né? Sim, especialmente eu falo em relação à escrita, porque todo mundo fala, nossa, sua letra é muito bonita, não sei o quê. Tá? Mas é deste tempo que a gente escrevia muito, fazia caligrafia. Eu fiquei muito espantado que uma professora disse que é proibido que os alunos façam caligrafia, porque nossa, é um jeito que eles não conseguem, eles têm que se expressar através. Mas se eles não aprendem, como eles vão se expressar sem aprender? Né? Então, realmente é uma realidade que precisa ser muito bem pensada. E eu, como professor, eu questiono muito essas realidades. Li muito todos estes autores, porque eu fiz meu estágio em escola pública, então a gente teve que ler bastante esses autores que tratam dessas realidades, mas assim, nós precisávamos realmente olhar um pouquinho para o passado e ver como muitos de nós mais velhos fomos formados e fomos bem formados e questionar a formação de hoje, porque nem toda tecnologia traz benefício para o aprendizado. Então, é preciso realmente nos questionar em relação a isso. Aproveitar, eu vou mandar um abraço para minha querida professora Rosânia. Foi sua professora, Raíssa? Ou não? Do Douglas, de alguém aí, professora Rosânia, me alfabetizou. Um grande abraço para você, viu? Beijo. Não tenho certeza se foi minha professora por nome, eu não lembro de ninguém. Ela deu aula também no Dr. Negredo de Geografia. Hoje ela é... Isso sim. Não, professora, eu gosto demais dela. Professora corintiana ainda. Pensa. E também, padre, eu me formei em pedagogia pela UFG. Eles falavam muito isso, por exemplo, que a caligrafia vai se tornar um trauma para criança e tantas outras coisas que, na verdade, assim, não são reais, né?
Eu me lembro que quando eu fiz estágio na creche da própria universidade, alguns professores falavam, olha, a criança vai fazer isso quando ela quiser fazer, deixa livre e tudo. E tem assim, é muito complicado também, porque criança precisa de rotina, nós sabemos disso. E dentro disso também, eu vejo até a questão da utilidade, por exemplo, do chat GPT, mas também a problemática disso, porque muitas vezes nós temos preguiça de pensar. Pelo menos quando eu fiz o meu TCC, acredito que o Antônio também, e o senhor, nós tínhamos que pesquisar muito. Na minha fase foi um pouco mais fácil, tinha assim mais artigos disponíveis na internet, mas as pessoas hoje em dia perderam a capacidade de utilizar uma biblioteca. Tem algumas pessoas que falam, mas para que tanto livro? Você nem vai conseguir ler tudo. Mas as pessoas esquecem que às vezes um livro você não vai precisar ler ele completo, você vai precisar de alguns capítulos específicos daquele livro para completar um estudo. Então, às vezes, as pessoas elas não conseguem desenvolver essa questão de um intelecto mais bem formado por causa das facilidades. Com certeza. E como é que você vai gerar alguma coisa ruim numa criança, sendo que o que ela está realmente aprendendo em casa? Ela aprende de ver. O que ela está vendo? Se ela não vê boas coisas, bons exemplos, como ela vai desenvolver o aprendizado? Porque em casa, com televisão, com tantas outras realidades, elas vão aprender muitas vezes errado. As coisas que não são justas, que não são dignas para ela, neste aspecto. E no outro, as minhas 2 primeiras graduações que eu fiz, porque primeiro foi no seminário, depois teve que fazer o reconhecimento do curso pelo MEC, também não teve nada de internet. Foram só livros, né? E isso faz com que a gente tenha esse pensamento crítico, esse gosto pela leitura, né? Essa proximidade com as letras, né? E não simplesmente com telas, né? Que são boas, é claro, não podemos tirar os Sim. benefícios disso, mas também, em contrapartida, nós também que somos os seres pensantes. Precisa de equilíbrio, né? Uma conversa entre 3 professores, né? Isso. Muito bem, são realidades realmente assim que tocam o nosso dia a dia, né? Não, e vai passar por cada área, né? Porque Fundamental 1, ensino médio, faculdade. Isso, muito bem. O senhor já tem 13, 14 anos de docência? 13. 13. Eu também vou pro meu 13º ano de professor. Estou finalizando o meu primeiro. Mas é assim, nós assim. também tivemos o É. primeiro, né? No começo. Padre, só continuar nessa questão, e o senhor sempre teve um gosto pelos estudos, assim? Sempre foi dedicado, ou isso apareceu mais no seminário? Sempre tive. O meu pai, ele sempre exigiu, ele sempre foi muito ausente, mas uma das coisas que ele exigia de nós era a questão dos estudos. Então, essa dedicação, essa seriedade. Eu sempre tive boas notas, porque eu me esforcei. Então, eu via muitos colegas que, às vezes, especialmente depois do tempo de seminário, que a gente convivia mais com os nossos colegas, e eles conseguiam boas notas só de prestar atenção na aula. Eu não era assim, né? Então, eu prestava atenção, mas depois tinha que estar lá estudando, dedicando, para poder ter boas notas. Eu lembro que eu tirei uma nota vermelha, eu já estava na faculdade de filosofia. Eu tirei um 4 numa prova. A média era 6? A média era 6. Eu tirei 4 numa prova que só 2 alunos tiraram acima de 6. Nós éramos talvez quase 30 alunos, né? Aquilo foi uma crise para mim. Dei uma nota vermelha. Como assim? Eu entrei assim numa crise profunda, né? De forma que o professor depois, o reitor percebeu, na época o padre Eli, aí foi e conversou com o meu professor na época, e o professor veio falar comigo para não entrar em desespero e tudo que poderia se resolver. Aí na segunda prova, que essa foi uma prova intermediária, na segunda prova, aí eu tirei 10. Aí ele fez essa segunda prova ler por 2, somou com a nota com 4, então 24 por 3, e dividiu, deu 8 no final, né? Então, fez uma nota tão baixa. Ele fez com todos, não fez só comigo. Somente porque ele percebeu que a maioria tinha tirado assim, uma nota ruim. E no seminário menor, os 3 anos de ensino médio, a média era 8. Então, Alta, assim, né? era uma média bastante alta.
Se a média fosse entre 6 e 8, você tinha que fazer uma quinta prova. Eu fiz uma quinta prova só uma vez, numa matéria de química. Nunca gostei de química. Física e matemática, professora muito boa, etc., gostava bastante. Mas química, não. O professor era meu xará. Nada contra o senhor, viu, professor? Se eu estiver vendo aí, não é nada, era contra a química mesmo, tá? Mas é para pensar que em 3 anos, né, no ensino médio, ainda bastante jovens, ter essa exigência, né, tão grande assim. Mas isso nos moldou e não nos deixou com nenhum tipo de, como você Trauma. falou, de trauma. Nenhuma sequela. Nenhuma sequela, nem nada disso. A disciplina não deixa sequelas, né? A disciplina bem pensada, bem feita. Então, pensem muito bem, gestores. Né? Eu sei que a culpa não é de professores, não é de diretores, isso vem do nosso governo. Mas vocês que fazem as leis, por favor, pensem muito bem. Vocês foram formados diferentes, né? Então, a gente precisa pensar que a gente não carrega esses traumas na nossa vida. Os nossos traumas podem ser, mas de outras realidades, mas não dessa realidade da educação. É porque a disciplina forja também o espírito, né? De se dedicar mais. E você também, até a questão da autoestima, eu consigo mais. Isso. Agora, se tudo vem muito fácil, se tudo é muito tranquilo, se acostuma com isso. E não valoriza também, né? Se Perfeito. muito é do tudo, não, é do jeito, na hora que você quer, do jeito que você quer, mas espera aí, o que eu quero? De que jeito que eu quero? Se eu não tenho alguma coisa para me espelhar, nós não temos mais muito famílias onde se espelha em pai, onde se espelha em mãe. Não temos muito famílias estruturadas para isso. Não temos mais esses grandes modelos. Esses super-heróis, né? De cada família. Isso, mas o que o super-herói virou? Algo fictício. E não os grandes que sempre foram super-heróis, de pai, mãe, de pensadores, grandes educadores, assim por diante. Então, essa reviravolta aí no mundo da educação é bastante séria, a gente precisa realmente assim, pensar muito, refletir muito sobre isso. Após esse tempo em Petrópolis, né, região serrana do Rio, o senhor ficou 3 anos, cursou o ensino médio, aí o senhor veio para o seminário maior aqui da nossa diocese. Isso, aos 17 anos, vim para o seminário maior. Em tese seria maior de idade, né? Mas vim aos 17 anos. O Fábio Menor ingressou no seminário maior aos 17 anos, né? Desculpa o trocadilho horrível aqui agora, perdão. E o senhor lecionou, né, latim. Como que foi essa experiência de ter latim e outras línguas no seminário? Porque eu ainda não consegui aprender uma outra língua. Foi difícil? Como que foi esse período aí de adaptação? Inclusive, eu errei, né? No começo, eu falei professor de liturgia, mas é professor de latim. Desculpa, gente, foi o nervosismo. Mas liturgia também. Também, latim, né? Liturgia. Faz parte. Faz parte. Não errei tanto, assim. Só esqueceu um, então tá ótimo. Mas eu fiz latim no seminário menor. Eram 3 aulas por semana que a gente tinha. Então isso dá uma carga horária muito boa. No seminário maior foi dispensado, mas o maior eu fiz grego e fiz hebraico para ajudar no estudo da Sagrada Escritura. Claro que são cursos assim, bastante básicos, né? Mas a gente já consegue, então, vislumbrar um pouquinho a questão da Sagrada Escritura. Depois, eu me ordenei em 2013, aí em 2015, o diretor do instituto, onde eu estudei do seminário, ele me pediu para dar aula de latim. Eu não sei, assim, o que veio na cabeça dele que eu conseguiria, né? Porque eu tinha feito docência do ensino superior, estava começando o meu curso de liturgia, minha especialização, mas não pensava em dar aula de latim, nunca tinha pensado em dar aula de latim. E nisso foram 9 anos, né, que eu dei aula de latim. Depois eu até dei, quando ainda tinha no seminário, na faculdade católica, para uma turma latim. E depois em Goiânia, no mestrado em Direito Canônico, né, também foram 6 anos que eu dei aula lá de latim. Então, de fato, é bastante difícil no começo, no início, mas depois você vai fazendo todas as ligações, né, com a nossa própria língua. Porque o nosso português veio do latim. Né? Então, nós temos ali
realmente várias ligações. O grego é mais distante, e o hebraico ainda mais, porque são outras letras. Se você for pesquisar, né, você vai por lá alfabeto grego, você vai ver que são outras letras. Alfabeto hebraico, ainda mais diverso ainda essas letras do alfabeto hebraico. Então, mas assim, é preciso realmente, para aprender uma língua, é necessário você ter uma dedicação um pouquinho cada dia. Só uma vez na semana não consegue muito bem. Ou você é jogado ali, né, naquele país e vai ser obrigado, mas você vai ter todos os dias escutando. Então, é esse o princípio, né? Ou você fazer o estudo realmente é um pouquinho, né, cada dia. E eu me lembro, padre, quando eu estava na faculdade, se falava muito que o latim era uma língua morta, né? E hoje em dia eu trabalho em um colégio onde tem latim, nós rezamos muito também. Eu queria que o senhor falasse um pouco também dessa questão, porque eu percebo assim que o latim ele nos eleva muito quando rezamos. É outra coisa. Às vezes, quando eu rezo o terço em português, é muito diferente quando eu rezo em latim. Parece que o meu espírito se eleva de uma forma muito diferente. Também penso que por causa da atenção que nós devemos ter, né? Porque mesmo nós que já temos essa facilidade com a língua, né, é mais familiar para nós a língua, nós, como não usamos todos os dias, quando a gente vai rezar, a gente vai dar mais atenção naquilo que nós estamos falando e tentar falar o melhor possível, né? O latim como língua morta é no sentido de que, como nenhum povo, nenhum país fala mais o latim, ela não se desenvolve com novas palavras, com novas realidades. Como nós temos novas palavras na nossa língua, o que se faz? Tenta buscar alguma palavra em latim para dar aquele significado. De forma que uma palavra em latim, muitas vezes, vai ter muitos significados no nosso português ou em qualquer outra língua moderna. Mas é nesse sentido. Agora, no sentido de uso, né, a medicina, a biologia, né, que vocês... Tem muitos termos. Tem muitos termos. Os nomes científicos, né, inclusive, sim, né, sim. derivam do latim. Por quê? Para que o mundo todo fale a mesma coisa. Tem o mesmo termo científico para o mundo todo. Então, é uma língua que vai universalizando tudo. E a língua da igreja, porque como a igreja católica é presente no mundo todo, o Papa, quando tem essas missas onde se reúne essas multidões, normalmente celebra em latim. Porque tem ali de várias línguas, e aí todos têm a possibilidade, que seja padres e bispos, e às vezes até os fiéis, no Brasil nem tanto, mas em outros países se estuda um pouco mais o latim, então todos vão compreender. E se você talvez, porque em Roma se fala italiano, no Vaticano, né, se fala italiano. Se você for rezar o Pai Nosso em italiano, talvez muitas pessoas ali vão ter dificuldade. Agora, se você rezar o Pai Nosso em latim, então todos os padres, bispos, religiosos vão saber rezar. Então essa é que universaliza, né, todo o mundo. E por ser a língua que moldou a cultura ocidental, por isso que talvez tenha realmente essa realidade assim grandiosa, né, por este molde da cultura ocidental. Então a gente tem esse destaque, se maravilha, né, um pouco mais, mas nós que somos, né, da academia, somos professores, temos então um pouquinho esse maravilhar-se em relação ao latim, porque realmente ele une, né, todas as disciplinas e talvez podemos dizer todas as línguas. O senhor fala em Pai Nosso, já imagino São João Paulo II cantando o Pater Nosso. Sim. Enquanto o pai bebe um pouquinho de água, chegou o nosso momento, né, Ronaldo na Terra, um abraço, Ronaldo, de pedir a colaboração de todos vocês. A gente sempre deixa aqui o nosso QR Code. Caso você queira doar, você pode doar através do QR Code e também falando com o nosso editor, nosso amigo Douglas, certo? Então, desde já, nós já agradecemos o empenho e a colaboração de todos. Algumas pessoas perguntaram como que eu faço para mandar uma comida. Gente, eu sei que eu sempre falo isso, mas me perguntaram de verdade, não é mentira, porque não sabem os dias que nós gravamos, né? É só entrar em contato pelo nosso Instagram e que nós mandamos o dia que nós vamos fazer, o horário,
para recebermos o lanchinho. Pastelzinho de queijo, hein? Nossa, Seria bom uma hein? coquinha gelada. Imagina, cara. Vamos continuar, Então então. vamos continuar o nosso bate-papo com o Padre Fábio Carlos. Padre Fábio, e essa experiência do senhor no seminário e veio a... O senhor teve ano de pastoral? Ou já foi direto para diácono? Como que foi essa transição? Eu inaugurei o ano pastoral, porque isso sem mesmo o bispo, na época nem tinha o bispo auxiliar, mesmo sem o bispo pensar, mesmo foi antes da Ratio Fundamentaris, né, da Santa Sé, que é o documento das diretrizes para a formação. Mesmo antes deles sugerirem esse ano pastoral, eu fui obrigado a fazer. Por quê? Eu terminei minha formação com 22 anos. Nossa. Eu escutei que o Célio falou que entrou no seminário com 23, a idade dele já tinha concluído. Eu estava ordenando diácono na idade dele. Então, assim, foi muito... Tudo na minha vida foi muito precoce, digamos assim, né? Então, eu realmente... tudo foi muito novo, né? E isso também gerou algumas crises ao longo da minha caminhada vocacional, não por mim, mas por outros que falavam isso, né? Você acabou com a sua vida, você entrou no seminário muito jovem e tal, você não viveu, né? Mas eu vejo isso com outros olhos, eu vejo a providência de Deus, né, na minha vida, de ter me reservado, né, tão jovem assim. Porque eu pude dar a Deus o meu melhor, que é a juventude. Então, realmente, essa realidade foi o que marcou, né, a minha caminhada. Então, depois do seminário, nessa idade, fiquei, né, um ano pastoral, 6 meses em uma paróquia, 6 meses em outra paróquia, né? Inclusive, o meu ano pastoral foi na paróquia do Célio. E Lá em Girassol? Lá em Girassol. E foi lá que eu o conheci, mesmo antes dele, como diz aquela época, ele não pensava ainda em ser padre. Então, realmente eram outros tempos, assim. Nem ele, nem o Mateuzinho, não, que hoje são os 2 padres, né, de lá, não pensavam em serem padres. Mas justamente dessa realidade, assim, que, nossa, sofri bastante lá no Girassol. Não por causa do povo, por outras realidades que, né, Deus sabe. Não vem ao caso. Está no coração de Deus e já foi perdoado, já foi trabalhado isso. Deus curou essa realidade na minha vida. E depois em Abadiânia, que foi onde eu pude trabalhar na escola, né, estadual, que lá só tinha uma, na época, não sei hoje se tem, colégio, e lá eu pude trabalhar matutino e noturno, né, e conhecer a vida de um professor, né? Então, e aquilo que eu já tinha, eu já desejava, então um pouco com mais gosto ainda, eu pude então aproveitar ali naquele momento, naquele tempo então, vamos dizer, talvez se a gente for querer ver o que é a vida de um professor, tem que ver a vida de um professor de escola pública, né? O Antônio sabe muito bem 45 alunos na sala, justamente, aquele calorzão, dá aula no 6º ano. Dei aula do 6º ano ao EJA, porque na época o EJA era só quem estava fazendo o ensino médio, né? E queria fazer o ensino médio em um ano só, todos os 3 anos. Hoje já tem outras modalidades. Mas são do 6º ano até o ensino médio, os adultos que fazia, de fato era educação mais para adultos, né? Eu tive esse desafio. E de todas as matérias que faltava professor, então estava eu lá para poder lecionar para aquele pessoal. O senhor mencionou aí de ter sido preservado, né, durante essa juventude, e hoje a gente sabe muito bem o tanto que a nossa juventude ela é atacada, né? Então, a gente aproveita também, os pais precisam vigiar, precisam olhar, orientar, ter uma formação sólida para com seus filhos, porque hoje a gente vê o reflexo disso nas escolas, né? Aproveitando esse gancho, eu acho importante a gente mencionar e alertar os pais em relação a isso. Com certeza, né? Hoje em dia nós vemos assim que quem tem educado muitas crianças é o celular, né? Deixa a criança ali quietinha. Claro que todo mundo tem as suas realidades,
Nós não estamos aqui para apedrejar ninguém, né? Claro. Às vezes a pessoa vai usar como um recurso, nós não, como eu falei, não sabemos a realidade. Mas nós não podemos abandonar a criança, né? Com a desculpa, não, deixa ela ali no celular, coloca um desenho. Tantas crianças que às vezes se deparam com coisas, sejam impuras, ou até mesmo realidades como se cortar ou algo do tipo, por influência de jogos ou de vídeos, né, no celular que não foram assistidos antes pelos pais para terem uma ideia do que está se passando. Eu acredito muito que, eu não sou mãe, né, mas eu acredito muito que é necessário olhar antes, verificar tudo que seu filho vai assistir para ter certeza que aquilo ali vai ser algo bom para ele, né, e não só qualquer coisa, né, só para ele ficar quietinho. Porque essa educação que vem de casa não é apenas uma educação que se lega também à escola, que ajuda, mas não é a primeira obrigação é dos pais, mas também a própria educação religiosa, que também não é só para deixar para a catequese, mas é que os pais também têm essa grande obrigação. Eu falava isso, elencava nesse domingo sobre os catequistas, né? O bispo, o pároco e, em terceiro lugar, os pais. Aí depois que é os catequistas na paróquia. E a educação dos filhos também é essa, né? Também vai por isso. É os pais em primeiro lugar. Depois, então, a escola. Os pais têm que estar atentos. Os pais precisam realmente educar bem os seus filhos, para que assim eles possam ser pessoas que consigam conviver bem com os outros. E muita atenção àquilo que o seu filho faz, aquilo que o seu filho traz para casa, ou aquilo que ele leva para a escola. Então, os pais não podem deixar, enquanto estão em casa, enquanto são crianças, adolescentes, pais, cuidem bem dos seus filhos. Perfeito. E eu vejo realmente, padre, essa questão da catequese em casa, como nós estávamos falando, né, dos lugares onde trabalho, no meu colégio. Eu trabalho, como eu falei, em um colégio católico. Uma vez um aluno me disse algo de verdade. Quem conhece sabe que ele fala uma coisa assim. Ele disse assim: existem pessoas que são fortes aqui, ou seja, fisicamente, e fracas na alma. E existem pessoas que são fortes na alma e fracas aqui. Quero ser forte nos dois, porque eu quero ser um padre guerreiro. Mas eu não quero lutar por causas vazias, eu quero lutar pelo reino de Deus. Então, assim, o pensamento dele. Quantos anos tem esse Na jovem? época, ele estava com 9, ele ia fazer 9 anos, Nossa. assim. Então. Levou uma flechada aí, padre. Foi, meu Deus do céu, uma criança dessa realmente é exemplar. Precisamos realmente passar esses valores, né, para as crianças e jovens. Porque, assim, criança e jovem desejam um ideal para poder seguir. Perfeito. E se não é um ideal bom, será por um ideal mau, um ideal. Sim, e de fato faz toda a diferença. Nós sabemos, aquela criança que é educada na fé, em casa, também nos ensinamentos práticos do dia a dia, daquela criança que não é. É nítido, né? O senhor foi ordenado, teve as primeiras experiências como padre. E como foi também essa nova adaptação? Porque a nossa vida, né, é repleta de mudanças, de ciclos, de adaptações que a gente precisa passar. O senhor já assumiu paróquia de cara? Ou foi vigarista, não? Vigário. Opa, Nossa, hoje eu tô muito Raíssa, viu? Não, eu fui vigário por 5 anos, em 5 paróquias diferentes. E cada paróquia teve os seus enormes sofrimentos diferentes, incompreensões, não ajudas, não preparação, né? Eu vi aqui, me emocionei de escutar o Célio falar, né? Em relação àquilo que a gente pôde, com a nossa fraqueza e pobreza, proporcionar a ele, que hoje ele não pode enfrentar a dificuldade, lutas da sua paróquia, porque aprendeu, a gente fez o melhor possível. Infelizmente, nestes 5 anos, desses 5 padres diferentes de quais eu fui vigário, eu não aprendi isso, não tive essa graça de aprender. Então, realmente, foi uma grande dificuldade. E eu sempre fui professor, desde o meu ano pastoral, então eu era ainda seminarista, comecei a lecionar no propedêutico. E foi disso até o ano passado, quando eu tive que assumir outra missão
e impedido um pouquinho, pelo menos por 3 anos de Exercer, lecionar, né? de exercer, né? Então eu sempre conjuguei o meu trabalho paroquial com as minhas aulas e com os meus estudos, porque ao longo disso eu fui reconhecendo os meus cursos, eu fui fazendo especializações, fiz 3 especializações, então realmente essa realidade, mas pelo menos eu tenho assim na minha cabeça, no coração, que eu aprendi como não ser com essas experiências, né. Infelizmente eu não posso mentir e dizer que foram boas e eu aprendi muita coisa, não. Aprendi pelo menos a não ser, mas aprendi muito com o povo. Então o povo nos ensina muito. O povo é sempre bom. Eu sempre amei, né, muito o povo, né, por onde eu passei, porque o povo é de fato muito bom. Então, foi essa a realidade. Até que depois, então, de 5 anos, finalmente eu pude assumir, não é? Eu passei por uma transição onde eu era vigário por último, São Pedro e São Paulo. Eu fiquei 3 meses como pároco, né? E lá eu tenho assim, não sei se orgulho é santo, mas tenho um santo orgulho, digamos assim. É a alegria de poder comparar as imagens que tem lá na paróquia hoje, que as imagens de 1,90 dos padroeiros, São Pedro e São Paulo que são lá até hoje, se Deus quiser, vão ficar aí por muito tempo. E depois eu fui para Damolândia. Já estava, quando eu fiz essa transição lá na São Pedro, já estava conversado que eu iria para Damolândia. Aí lá eu fiquei 4 anos, então foi assim realmente a minha primeira paróquia, né, qual é um povo fantástico, né, e qual eu pude ensinar para eles que eles não eram menos paróquia do que as outras, são uma paróquia pequena, são uma paróquia já um pouco afastada. Não, eles eram igualmente paróquias, que eles eram igualmente dignos. E fizemos bastante coisas lá. Né, o povo muito aberto, o povo sempre abraçou muito o trabalho, então isso foi muito edificante. E depois, né, recebi esta missão, né, de vir aqui para a Paróquia Imaculado, qual fiquei 1 ano e meio, né, e 1 ano e meio também de muitas realidades que a gente tentou trabalhar, tentou fazer, que hoje então se colhe já muitos frutos e outros que ainda estão sendo adubados, regados, para que futuramente então serem colhidos. Mas então, nestes quase 12 anos de ministério, então foi por estes caminhos que o Senhor então me proporcionou. Cronologicamente, o senhor ficou pouco tempo aqui na nossa paróquia, né? Mas Sim. o senhor fala que foi dias intensos que o senhor viveu aqui. Eu brinco que em 1 ano e meio, que parece foram 10 anos, né? Então o Juscelino tinha 50 anos em 5, né? Aqui foram 10 anos em 1 ano e meio. Né? Realmente, assim, foram muitas realidades, muitos desafios, né? Colhemos muitas coisas positivas e boas dos nossos irmãos que passaram antes de mim, mas tivemos que organizar muitas outras coisas para adequar aquilo que a diocese desejava e aquilo que a nossa paróquia realmente merecia. Também tirar esse pensamento, que sempre teve um pouco assim, uma disputa com a São Benedito, né? Mas a gente sempre falou assim, não, gente, nós sabemos o nosso lugar. Lá tem 85 na época, né? 85 anos de paróquia, nós temos 10 na época. Então nós não vamos querer em tudo sermos iguais, mas nós somos igualmente iguais e ela é nossa paróquia irmã. E graças a Deus nós conseguimos fazer isso, essa grande parceria com os padres de lá, comigo aqui, e depois com o povo, que também abraçou essa realidade e viu, somos todos irmãos, na hora do vamos ver, a gente precisa de todo mundo, porque somos uma única cidade, então não tem como a gente fazer igual o Trump, quer fazer um muro lá, né, na divisa com o México, não vamos fazer um muro aqui, não. O Papa Francisco sempre dizia, vamos fazer pontes, e criamos uma ponte muito bonita, muito sólida, né, e isso realmente nos ajudou bastante. E como eu disse mais uma vez, esse povo lindo, maravilhoso, essa paróquia Olha ele se declarando. Lembrei daquela música. Somos povo de Deus caminhando. Padre, para nós, como paroquianos, também nós sentimos essa realidade. Parece que foram 10 anos, né? O senhor trouxe uma organização que nós vimos que é da pessoa do senhor. Até hoje nós comentamos que o senhor é extremamente organizado.
e também muito amável, muito misericordioso. Vou puxar um pouquinho o saco, mas é porque é verdade. Porque, assim, quando o senhor chegou, nós contamos, senhor, que tínhamos um pouco de medo do Padre Fábio, né? Porque o senhor já veio algumas vezes, puxou a nossa orelha, né? Antes de ser pároco. Raíssa. E também, só interrompendo, depois você conclui, a hora que ele fica olhando assim, com os olhinhos fechados, você não sabe se você tá olhando, se ele tá observando, dá um medo, né? Você tá respirando, Tá respirando. rezando, assim. Amanhã, hoje não, depois... Brincadeira, mas quando o senhor chegou, o senhor deixou muito claro, né? O senhor falou, olha, gente, às vezes eu fico com a cara ruim, mas não é porque eu estou bravo, não. Às vezes pode acontecer, né? Mas, de fato, o senhor foi para nós a misericórdia de Deus, assim. Nós somos muito gratos por todos os padres que passaram por aqui, mas o senhor foi essa figura de um pai mesmo. Por mais que eu não tinha essa proximidade com o senhor, de amizade, mas eu sentia, assim, muito o senhor um pai dentro da paróquia. De acolher mesmo, com carinho, com amor, em nenhum momento, assim, eu me emociono um pouco, porque nós viemos um pouco fragilizados quando o senhor nos pegou, né? Nós nos sentíamos, assim, a escória da humanidade, né? Todos reclamavam muito de nós. E quando o senhor veio e nos acolheu com tanto carinho, com tanta misericórdia, nos olhou mesmo, assim, com esse olhar de pai, para mim foi incrível quando o senhor disse assim na missa: vocês são bons. E o senhor olhava para nós e disse: vocês são bons. E, de fato, assim, o tempo que o senhor passou aqui foi de uma enorme graça, foi palpável a misericórdia de Deus conosco. Somos muito gratos a Deus. Sim, e acho que é isso. A gente planta essas realidades, a gente faz com que vocês possam reconhecer isso, essa realidade, essa grandeza, essa filiação, né? E tocados pela misericórdia, todos nós. Eu, infelizmente, eu tinha muitas atividades fora da paróquia, eu sempre brincava que eu tinha 30% para a paróquia. E estes 30% aproveitava cada porcento deles. Porque os outros 70 eram das aulas da diocese, do regional, então era bastante disputado. Mas mesmo assim, foi um tempo em que, na medida que eu consegui, eu me aproximei de vocês, mostrando, dando aquilo que eu podia. Talvez não assim, uma convivência maior de visitar, porque chegava no domingo, eu já estava totalmente esgotado, porque não é que a atividade, sábado, domingo era intenso. Não, meu era intenso de terça a domingo. Você era intenso, intenso, intenso de terça a domingo. E às vezes até na segunda, porque se não dá tempo de você preparar aulas, que dia que você vai preparar aulas? No dia da sua folga. Então, constantemente tinha essa realidade. É muita correção, é muita preparação, é muita exigência de cada instituto que a gente lecionava. Eu lecionava em 3, cheguei a lecionar em 4, mas por fim só em 3. Então, assim, com tantas turmas, tantos alunos, toda essa. E eu não era só professor, porque quando você é só professor, talvez você tem aquele tempo reservado para as suas preparações. Mas aí você tem outras funções, de fato, esse tempo não conseguimos, então, encaixar muito bem. Mas eu fico muito feliz pela oportunidade que Deus me deu ainda que pouco, mas eu, mesmo se fosse voltar de novo e Deus falar, você só vai ter 1 ano e meio, de novo, eu falaria, por isso vou O senhor aproveitar assinava. eu vou aproveitar cada dia desse 1 ano e meio que eu terei. E é interessante porque essa organização que a Raíssa citou, ela reflete em todos os âmbitos da paróquia também. Uma paróquia bem organizada, bem estruturada, vai favorecer muitas e muitas coisas para os fiéis, para o padre também. Isso favorece para o ambiente ficar mais tranquilo, mais estruturado. Com certeza, e para os próximos passos que vão chegando, e aí vão, então, consegue realmente entrar e continuar a viagem, né? Então, realmente acho que isso é bastante importante, uma boa organização. Padre, e voltando ainda no assunto das aulas do senhor, como foi que o senhor se encontrou na liturgia? Quando foi que o senhor realmente decidiu, não, eu quero estudar, porque hoje o senhor faz mestrado? Como foi isso na vida do senhor? Isso veio desde o seminário, né? Porque quando eu comecei a ter aulas de liturgia, por exemplo, o professor do instituto tinha saído. Então, foram outros professores que não eram, assim,
formados em liturgia, mas nos deram uma formação excelente, pedindo para que a gente lesse os documentos, as introduções dos rituais, por exemplo. E através disso, eu que já ajudava em algumas cerimônias, talvez por causa dessa organização também, tudo. Então, ao ler atentamente todas essas introduções dos documentos, onde nós temos ali história, teologia, também o próprio jeito de se fazer, que seria a liturgia mesmo. Então, a gente acaba, não tem como não se apaixonar. Eu até lembro do Scott Hahn, que é um convertido, né, que era um pastor protestante, depois se converteu, e ele se converteu justamente pela liturgia, né? O Apocalipse é ali a liturgia celeste. Ele se converteu por isso. Então, assim, não tem como nós realmente estudarmos bem a Sagrada Liturgia e vermos os significados de cada realidade, e não nos apaixonarmos por isso. E ele, então, realmente foi... Nunca, para mim, foi só o aspecto exterior. Infelizmente, muitos veem só o aspecto exterior e por isso dão bobeira, né? Porque não estuda profundamente o significado. Agora a gente estuda os significados, então realmente a gente consegue valorizar, compreender, e por isso creio que eu me enveredei por esse caminho, né, de estudos. Eu fiz uma pós-graduação em São Paulo, em liturgia, foram 3 anos, e depois agora tenho esse privilégio, né, de poder estudar em Roma também a Sagrada Liturgia. Eu vejo que entender os símbolos é, de fato, muito importante. As crianças, elas se encantam, né, na catequese. Eu tenho 2 turmas, uma aqui e uma em Goiânia. E eu vejo que, de fato, quando você começa a explicar o porquê de cada coisa, eles ficam encantados, assim, apaixonados pela Santa Missa. Isso, porque aí é Cristo que fala para eles, através daquele símbolo. Porque a liturgia não é minha, não é sua, mas que nós celebramos, cada um com sua função. Eu presido, né, alguém canta, alguém serve. Só que todos nós que celebramos estamos ali a serviço de Cristo. E quando eu explico os símbolos, Cristo, então, começa a penetrar no coração daquela criança, aquele jovem, daquele adulto, e realmente vai conseguir fazer esse vislumbrar, né, dessa realidade. E adentrando sobre essa temática da liturgia, quais são os abusos, não sei se eu posso dizer essa palavra, né? Os exageros litúrgicos que o senhor vê com mais frequência na igreja? Que o senhor olha e fala assim, ó, isso aqui realmente não deveria acontecer na Santa Missa ou algo do tipo. Acho que é uma coisa que o diretor espiritual do colégio onde eu moro hoje, e que ele é um doutor em liturgia e trabalhou muitos anos a liturgia aqui na CNBB, é um bispo emérito, ele fala a criatividade selvagem. Foi um tema que ele cunhou, depois o Papa Francisco também falou um pouquinho disso no documento dele, mas o Dom Armando já falava antes, né? Esse documento Desidério Desiderável. É muito curtinho, muito pequeno, mas muito interessante. Tem bastante informações dele quando ele foi lançado. Então ele fala dessa criatividade selvagem. Acho que mais do que elencar, porque bate palma, porque isso. Não que bater palma seja um abuso, mas tem a hora, tem o momento. Né? Se realmente for necessário, tem a hora e tem o momento. Mas essa criatividade selvagem, né? Porque a gente vê aí o Santíssimo Sacramento entrando num drone. A gente vê aí uma mulher que chega lá na frente, começa a gritar e dá à luz a palavra. A gente vê a Bíblia que é assada dentro de um pão. E aí depois abre esse pão e sai a palavra lá de dentro. Chegamos no mês, que é o terror. Isso, a Bíblia que é as danças que se fazem, e entra com isso, entra com aquilo. Nas comunidades em que isso é natural, por exemplo, comunidade muito rural, que o povo vai apresentar aquilo que eles plantaram, aquilo que eles colheram e tal. Agora, fazer isso de forma artificial é muito complicado. Quantas coisas assim estranhas. Faz de Jericó, aí faz uma
uma parede, aí vem com o ostensório e bate nessa parede para poder derrubar. Então, assim, isso é criatividade selvagem, isso não pode acontecer. Isso não faz ninguém se aproximar, né? O Henrique Soares falava, e muitos padres, às vezes, diziam assim, o que hoje eu vou fazer para levantar a galera? Né? O que hoje eu vou criar? E ele dizia nada, porque não é show de auditório. Né? Então não tem que fazer nada. Você entra, ele dizia, celebra o mistério e sai. E aí, sem colocar nenhum destaque para você, porque muitas vezes os padres querem colocar o destaque nele. Não. Na missa, nos sacramentos, convém que ele cresça e que eu diminua. O Célio citou isso no episódio passado. Então, é isso que a liturgia devemos fazer na liturgia. Não somos nós. É Cristo. Se eu rezo segundo o que está ali no missal, né, faço direitinho tudo o que está ali, depois o povo fala que, aí o Dom Henrique também dizia, eu saio cheio. Cheio de quê? Cheio de Deus. Né, cheio de Deus. E aí, o mais simples e o mais doutor vai conseguir compreender. Então, Eu vi uma frase que eu gostei muito, padre, que dizia assim: nós devemos cristianizar o mundo e não mundanizar Cristo, né? Eu acho que entra muito nessa questão. justamente, a gente não tem que fazer agora para poder saber o que vai atrair mais as pessoas. Não, não é isso. Né? Isso a gente tem que fazer na quermesse, né, das nossas barraquinhas. Chamar o Lourinho, né, um para gritar o leilão. leilão. Um leilão de bezerro. Isso a gente faz nesses momentos, né? Mas não na celebração dos sacramentos. Não podemos banalizar. Não podemos, como você diz, mundanizar aquilo que é sagrado. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Essa realidade da liturgia é muito importante isso, né? Mas também não é fazer de uma forma robótica, uma forma assim, aquele robozinho ali celebrando e tal. Não, também não é isso. Não é essa a realidade. A gente tem que saber criar essa empatia com as pessoas, saber transmitir bem o mistério. Então, por isso, articular bem as palavras para as pessoas entenderem. E não ficar falando desse jeito, porque senão as pessoas não vão entender o que a gente está falando, né? Então, assim, bem, tudo isso faz parte, né? Mas não exagerar. Então, essa é um termo fantástico, eu acho. Criatividade selvagem. Né? Temos que ter criatividade na liturgia? Sim, mas não dessa forma. Forma que a gente vai colocar elementos estranhos, não é, dentro da liturgia. Nós tivemos aí o novo missal romano, inclusive o senhor deve ter estudado bastante para poder realizar essas formações. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa questão aí do novo missal romano na Igreja Católica. Então, é uma tradução feita a partir da terceira edição típica. Então, é basicamente aquele mesmo missal do Vaticano II, mas agora com essa tradução, ela foi feita diretamente da língua original, que é o latim. A igreja faz seus documentos oficiais em latim. A primeira tradução talvez tenha sido assim um pouco mais apressada, porque aquele fervor do concílio e tudo. A segunda tradução da segunda edição, que a gente usava até pouco tempo, ela foi feita do francês para o português, eu não pegou o original. Aí essa terceira edição, sim, pegou do original. Então, foram revistas, algumas palavras foram sendo traduzidas de forma a mostrar um pouco mais aquilo do original, mas também foram acrescentados os santos, né, canonizados, e outras riquezas, outros prefácios e assim por diante. Então, essa é mais do que um novo missal, é uma nova tradução, e que realmente se aproxima quase perfeitamente, uma tradução é perfeita, mas quase perfeitamente aquilo que é da tradução original da terceira edição típica. Demorou 20 anos para fazer a tradução. Por quê? Nós temos uma conferência episcopal muito grande, então que pensa-se, é a maior do mundo, na verdade,
Então se pensa de várias formas e tudo, cada parte que ia sendo traduzida, apresentava na Assembleia, os bispos davam as suas opiniões, a comissão ou acrescentava ou refazia alguma coisa, ia mandando sempre a Santa Sé, e a Santa Sé tem que aprovar. Então, partes por partes. E assim foi feito todo este trabalho. Mas realmente foi um trabalho bastante um trabalho assim Minucioso? muito minucioso, um trabalho muito criterioso para poder fazer tudo isso e também difícil, porque precisa-se ter esse perito na língua latina para poder e peritos na nossa língua portuguesa, para depois então ter que cada termo ser expresso de uma maneira que todos possam compreender. E o Brasil é enorme. Então, para que todos pudessem compreender cada questão, então realmente tem uma realidade bastante difícil ali para ser colocado. Então, eu penso assim que foi para nós uma grande riqueza, está sendo para nós uma grande riqueza, e isso nos ajuda, né, a celebrar melhor. Perfeito. Padre, e aproveitando, né, já falamos que o senhor está em Roma fazendo mestrado, está aqui uns dias só. Não está em Roma porque está aqui, né, padre? Mas está cursando. Pensa, a gente podia estar lá em Roma, Nossa, fazendo hein? podcast. Pensa. Ó, precisamos do seu brincadeira. O patrocínio tem que ser caro, hein? Chegar em real e gastar em euro. Mas assim, como tem sido essa realidade lá? Foi a primeira vez que o senhor viajou para a Europa? Como tem sido se adequar a uma nova cultura, né? Querendo ou não, por mais que o senhor esteja cercado de outros brasileiros, o senhor está, né, na Europa, é diferente, uma cultura diferente. Como tem sido? Isso, eu já tinha ido em 2023, eu fui para a Terra Santa, realizei este sonho, né, que era para mim na Terra Santa, um pouquinho antes. Quando nós voltamos, alguns dias depois estourou essa guerra, né, que dura até hoje. Então nós tivemos realmente esse livramento, né, de ter conseguido chegar aqui antes da guerra. Foram muitos padres, né, daqui. Isso, fomos 18 padres. Eu queria estar nesse avião um dia. Então, assim, foi muito bom, porque lá na Terra Santa nós vivemos tudo como um retiro. Não passar por todos aqueles locais por onde o próprio Jesus, a Virgem Maria passou. Então foi esse grande retiro, sem essa preocupação de compras e de deslocamento, aquela multidão de pessoas, tá faltando, tá isso, aquilo. Foi muito bom, muito, muito, muito bom. E depois passamos uma semana em Roma. E conseguimos ir em Assis e em Cássia. Fica ali próximo, não é assim ao lado, mas assim, fica próximo. Ali. Todo mundo que vai a Roma vai pelo menos em Assis, vai. Cássia é muito pequeno, quase que só uma vila. Mas Assis, quase todos que vão em Roma vão também em Assis. É uma experiência fantástica. Já fui 4 vezes e quantas vezes eu puder ir em Assis, eu vou. E então, aí agora foi assim, inesperado. Eu já tinha 10 anos de padre, já não tinha mais esperança de estudar fora. O nosso saudoso Dom Dilmo, né, fez todos os trâmites para que eu pudesse, então, né, ir estudar em Roma. Infelizmente, ele não me viu indo estudar em Roma, porque ele faleceu antes da minha viagem. Mas, e aí então honraram, né, este desejo dele e me enviaram para estudar essa disciplina que é, de fato, muito importante para a vida da igreja e necessário também para a nossa diocese. Na viagem, né, da primeira viagem, 2023, como turista, foi ótimo, perfeito, tudo mil maravilhas. Agora, eu já não sou mais turista, eu sou migrante, né? Então, imigrante em terras longínquas, diferentes, outra língua, outra comida, outra cultura. Eu não moro no Vaticano, então eu não moro lá do lado do Papa, né? Eu moro em Roma mesmo, nosso colégio é em Roma. Então, assim, nós somos tratados assim com aquele anticristianismo, anticlericalismo de sempre, né? Da Europa. A Europa não é mais cristã, a Europa não tem mais seus princípios de vida cristã.
Então, nós, por sermos imigrantes, ainda por sermos padres, somos realmente assim, cada dia uma humilhação. À mesa, nós temos sempre o mesmo grupo que senta à mesa, somos 7, grandes amigos, grandes que nós nos tornamos muito amigos. Aí, na hora do almoço ou do jantar, a gente vai partilhar. Qual foi a humilhação de hoje? Né? A humilhação do dia. Então, cada um vai partilhar qual foi a sua humilhação, porque realmente, assim, não é nada fácil, não é nós não estamos ali sempre do lado do Papa, né, e vivendo, não é isso. Há essa dificuldade, os transportes, para podermos, né, ir até a faculdade, 45 minutos de metrô, meia hora a pé, subindo o Monte Aventino, que é onde eu estudo, onde fica o Santo Anselmo, mas assim, é uma graça também de Deus poder estar lá, né? E com todas essas dificuldades, né, nós estamos lá para desempenhar uma missão, o estudo, aprofundar o estudo. E eu levo isso bastante a sério. Não estou lá para viajar, não estou lá para passear, não estou lá para turismo, e nem tem condição financeira para tal, né? Porque a ajuda que a gente recebe é em reais. E aí, quando vai passar para euros, você divide por 7, aí você vai ter nessa ajuda, e aí é isso que nós temos lá. Por mais que a diocese, a minha estadia no colégio, a diocese que paga, minha faculdade, a diocese que paga, mas assim, tem todas essas outras realidades pessoais, de estudo e tudo que a gente precisa, então, tirar deste pouco que a gente recebe. Não sobra muito assim para a gente, talvez, tomar um gelato, comer uma pasta, mas a gente vai equilibrando assim, com os amigos, a gente sempre tem essa maneira assim, bem descontraída de estar, de viver lá. Éramos, e agora não sei bem quantos vamos ser, mas éramos 106 padres brasileiros que estudam no Colégio Pio Brasileiro. Então, é uma grande graça poder estar lá. Com todas as dificuldades, Deus tem nos abençoado e, se Deus quiser, temos ainda mais 2 anos pela frente e Deus vai nos abençoar para chegar até o fim. O senhor esteve em 2 momentos importantes, históricos da Igreja Católica, que foi a morte do Papa Francisco e a eleição do Papa Leão. Acredito que deve ter sido uma emoção muito grande o senhor ter vivenciado isso. E como foi essa experiência? Desde a última aparição, né, do Papa Francisco, a sua morte, e também a eleição do Papa Leão. A última aparição do Papa Francisco foi no domingo de Páscoa. Ele apareceu para dar a bênção Urbi et Orbi. E ele foi de Papa móvel pela multidão, coisa que não acontecia há muito tempo, porque ele estava internado, estava bastante debilitado. Então, nós não imaginávamos que seria a última passagem dele pela multidão. Talvez ele, com a graça especial, pediu justamente para isso, porque seria a última aparição dele em público ali. Na segunda-feira eu me recordo que eu fiquei muito surpreso, estava estudando no quarto, e aí eu escutei no corredor, né, os meus colegas conversando e tudo, e falando de morte, aí eu saí, e falei assim, quem que morreu, gente? Aí o celular fica no silencioso quando eu estudo, aí falaram, o Santo Padre faleceu. Eu fui olhar no celular, já tinha recebido várias mensagens, perguntas, já tinha colocado a mídia, hoje em dia as notícias, imagina, são em tempo real praticamente, né? Ou em tempo real as notícias. Então, foi assim bastante impactante, que eu pensei, nossa, ontem eu o vi, né? Ontem ele passou com o Papa Móvel próximo, né? Então, e hoje, né, ele já está na casa do Pai. E depois eles fazem participei das exéquias dele, antes do funeral, uma fila enorme, né, para a gente poder entrar e participar. Chega bem cedo, né, para poder ser um dos primeiros a entrar, e aí a gente passa pelo menos aguardando 3, 4, até 5 horas. Nós, padres, as religiosas também, temos a graça de não apenas passar na frente do caixão, mas dar a volta e poder entrar e ficar um pouco ali.
né, rezar e tudo, mais próximo, né? Então tivemos esse privilégio, tive esse privilégio. Depois que ele é sepultado, se faz então essas 9 missas, né? Parte com a novena de missas em sufrágio à alma do Papa e depois também já pedindo as graças para o conclave. Eu participei de 3 dessas missas e depois da missa para a eleição do próximo Papa. Também estava lá, pela manhã e à tarde os cardeais entraram para o conclave. E foram 4 votações e eu estava justamente na 4ª votação, qual ele foi eleito. Os outros estavam lá mais tempo na praça, no dia anterior, depois no outro dia desde cedo, mas por conta das aulas, eu não fui. Pude ir só na tarde, justamente ele foi eleito. E ele com aquela multidão. Quando vimos a fumaça branca, ali nós vimos com os nossos olhos, não por uma tela, nem por... Nós vimos. Então, ali foi muito emocionante. O povo ali gritando, né? Ali, então, assim, e a gente fazendo parte ali daquele momento histórico. Então, realmente, este tempo em Roma, além de me proporcionar estar lá no jubileu, nos jubileus ordinários, agora está ali para a exéquia de um Papa e depois para a eleição de um outro Papa. Então, fumaça branca. Então, emocionados demais e aguardando ali, né, quem seria. Aí, quando o cardeal fala o nome, eu já tinha uma ideia de quem era, porque no dia 4 de novembro do ano passado, eu tinha participado de uma Santa Missa presidida pelo então cardeal Prevost. E aí nós pesquisamos lá para saber que cardeal era esse, né? Vimos prefeito de Castelo para os bispos, vimos que era norte-americano, vimos que tinha feito missão no Peru, né? E estava há pouco tempo ali na Cúria Romana. Então nós pesquisamos um pouquinho isso e aquilo ficou um pouco na memória, porque aquela multidão de pessoas no dia da eleição, a gente não conseguiu pesquisar nada, porque a rede celular não aguentou ali, né? Porque era uma multidão. Então a gente já sabia, né, um pouquinho do currículo dele. Mas claro, não tinha, ele não estava nos principais possíveis papáveis, né, que eles dizem, ele não estava sendo cotado. Né, mas o Espírito Santo sabia, né, quem seria. E mais uma vez a gente, certeza, é o Espírito Santo que conduz a igreja. Ainda que uma vez uma repórter disse, né, são cardeais de carne e osso que votam, mas o Espírito Santo age por estes cardeais de carne e osso, a gente tem essa certeza. Então, assim, uma emoção que não tenho assim, palavras de ver o quanto que é bonito ser católico, é bonito fazer parte dessa grande igreja. Eu imagino, porque minha amiga e eu estávamos almoçando no shopping e com o celular na live, né, esperando. Aí quando nós entramos assim na Cacau Show, aí nós vimos a fumaça branca. Aí nós duas nos abraçamos e começamos a gritar: o Papa, o Papa! E aí até frio na barriga. E até a menina falou assim: por que esse alvoroço todo pelo Papa? Aí nós vamos explicar para ela o que é o Papa para nós católicos e tudo. Mas nós que estávamos aqui, foi tão emocionante, eu imagino, não é como, nossa, acho que eu infartava. São momentos assim que o senhor não vai esquecer jamais. Jamais. Muito bonito mesmo, realmente, ser católico. A gente se emociona. Nossa igreja é muito rica. Sim, sim. Muito, muito, muito rica. Em vários aspectos, né? Quando eu digo rico, é em N aspectos. Não é o e trono, é muito bonito. Pedro. Essas riquezas. Alguém mais uma vez questionou sobre as riquezas da igreja. Eu falei assim, gente, nem se o Papa quisesse, ele podia vender, porque é patrimônio da humanidade. Sim. Então, não tem como ele vender tudo aquilo que foi feito, criado ao longo dos séculos, né? É impossível. E é só a maior instituição de caridade do mundo, né? Sim, sim. Então, isso a gente escuta e deixa para lá. Sim. São coisas que a gente não precisa debater, né? Contestar, argumentar, que não adianta. Você fica lá, eu sempre digo, você fica com a sua fé
que deixa eu com a verdadeira fé. Opa, Muito bom. O senhor tinha algum nome de algum cardeal que o senhor tinha como favorito durante esse conclave? assim, a gente sempre pensava que ou seria o cardeal Parolin, que é o secretário de Estado e continua, ou o cardeal Tagle, que é o prefeito de Castelo da Evangelização. O filipino? Filipino. Então, assim, eram estes dois que a gente se mais ouvia falar. Talvez se pode dizer que tem torcida, né? Eu torcia mais pelo Tagle, né? Do que pelo Parolin. Mas sempre assim, eram nossas conjecturas humanas, né? Que a gente sabe que não. E também eles diziam muito do cardeal, mas por ele ser muito novo, eu não falava que era o cardeal patriarca de Jerusalém, o Pizzaballa. Então, mas ele é muito novo, né? Então talvez não estariam dispostos assim a ter um cardeal, um papa assim para tantos e tantos anos, né? Mas enfim, dessas conjecturas aí, porque os cardeais do Brasil ficaram no colégio, então a gente teve aquela convivência com os repórteres, né, de Globo, de outros canais e tudo ali, então aquela movimentação, vimos as coletivas de imprensa, vimos, né, a imprensa ali nas entrevistas individuais, então os cardeais falavam algumas coisas e tudo, mas assim, todos muito serenos, todos muitos participando das congregações gerais e sempre partilhava assim conosco essa serenidade de todos, essa não preocupação, quem será, que sabiam que o Espírito Santo ia conduzi-los ali naquele momento. Então, mas participar de tudo isso assim é realmente histórico, é realmente assim, ter muita história para contar depois e poder estar nesse ambiente ali, né, dessa expectativa, realmente foi um grande privilégio. Raíssa, eu acho que a gente pode falar também um pouquinho da culinária, né? Sim. Essa parte. O Padre Fábio até deu uma suspirada aqui. A culinária de Roma ou a minha culinária? A do senhor, por favor. Experimentei, inclusive, domingo. Nossa Senhora. Você experimentou domingo? O famoso pudim do Padre Fábio. O Brasil vai ter que abrir uma fábrica de pudim. Só nessa última semana foram 4. Também gosto de pudim. Padre, É a minha sobremesa favorita. esses dias eu vi um vídeo que eu quase mandei pro senhor, que era uma família e era uma competição de pudim. Aí os pudins eram horrorosos. Eu falei, meu Deus, o Padre Fábio vai infartar vendo esse vídeo aqui, ó. Qual que é a receita do pudim, senhor? Momento Masterchef. Ana Maria Braga. É uma palmeirinha, né? Já Palmeirinha? Foi, mas... Palmeirinha das antigas. Era da Gazeta, a Palmeirinha? Eu penso que sim. Eu acho que era da Gazeta. Eu não sei nem. TV Gazeta. Falando. Receita do pudim. É uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, a mesma medida de creme de leite, 3 colheres de leite em pó e 3 ovos. Então, são 4 leites aí, mais os 3 ovos. Peneira os ovos, para não ficar com cheiro de ovo, por favor. E bate muito bem no liquidificador. Depois faz a calda, que é açúcar e água. Né? E aí, então, em banho-maria, por uns 50 minutos. Aí depende da potência do seu forno. Cobre com papel alumínio, né? E aí põe em banho-maria lá uns 50 minutos de forno. Vai ficar delicioso. E eu não sabia que o padre era o rei do pudim. Uma vez fiz um pudim para ele ele jantar, deve ter, analisado todos os aspectos. Me deu do dicas pudim. Depois do final, eu lembro, coloquei muito leite. Isso, que ela falou. Eu também já fiz um pudim pro senhor. Assim, sim, e muito bom, por sinal, viu? Também ele sabe fazer muito bem o pudim. Não, o Antônio, eu sou madrinha dele e da Giovana, né, de casamento. Um beijo, Giovana. E uma vez o Antônio é muito Masterchef. Fui na casa dele e ele fez um caldo de... Como é que era? Caldo de abóbora com carne seca. Quando falou, achei, eu falei, nossa, eu nem vou comer. Parece Não horrível. deu nada pro prato. Eu queria morrer, na hora que eu cheguei, eu falei assim, eles estão me oferecendo isso, tem que ser educado e comer. Mas aquele momento que eu falei, por favor, Põe Elias... no prato, aquele tiquinho. Daí, tipo assim, Elias, é o momento da carruagem de fogo, é agora.
Mas ficou muito bom mesmo. A gente tem que se arriscar na cozinha também. A Giovana brinca comigo, ela fala que eu sou cozinheiro de plateia. Só quando tem plateia que eu gosto de cozinhar, mas não é. Porque a Giovana né? tem medo de fazer jantar para muitas pessoas, né? E eu não tenho medo. Se der errado, vai ter que comer aquilo ali, eu pedir um sanduíche, uma pizza, né? Isso que é o Não tem casamento, isso, né? Se complementar. né? Justamente. Para a festa junina do seminário, uma vez eu fiz 120 quilos de feijão tropeiro. Nossa. Então, assim, foi muita coisa. Então, desde um arroz frito, um feijão tropeiro... Haja torremo, como diz. Não, foram, assim, exageradamente, eu comecei um dia antes, de fritar todas as coisas e tudo. Aí depois, no dia, eu cozinhei o feijão, isso começando às 7 da manhã, para poder servir à noite. Né? Cozinhar todo aquele feijão e depois fazer misturar, porque eu misturo na panela com fogo ligado. Não gosto de misturar numa bacia, frio, não. Não, e sai quentinho, punha no isopor, né? E aí esses 120 quilos de feijão que durou 1h15 na festa junina só. A multidão... 24 horas de preparação, 1 hora de consumo. 1 hora de consumo, a multidão faminta. Selo de aprovação. Então, desde isso aí, arroz frito também gosto de fazer. Frango, em geral, que eu gosto bastante. E depois lasanha também. Então, assim, um angu, um purê. Então, vamos tentando fazer algumas coisas. De sobremesa, mais assim, pudim. Já fiz outras sobremesas, mas, assim, o pudim realmente eu gosto bastante Pudim também. Minha sobremesa top. favorita também. A minha também, bate Campeão. Mas já fiz algumas tortas, algumas coisas assim também. E a culinária italiana? O senhor falou da culinária do Padre Fábio e a italiana. O senhor sentiu diferença? Porque a gente tem uma perspectiva, né, distante, como algo muito bom e tudo. Quebra o macarrão, ketchup, coloca Não, na pizza. não quebra macarrão e não põe ketchup. Nem tem ketchup. A pizza italiana é muito diferente da pizza brasileira. Muito diferente, muito diferente. Vocês têm aqui uma pizzaria para fazer propaganda, então nos patrocine, por favor, Grão Pizza. Patrocine o nosso podcast. Depois da gravação, a gente pode ir para lá. Isso. A massa dessa pizza parece muito com a massa da pizza italiana mesmo. Só que, assim, o recheio, ele é bem, assim, bem fininho também. De forma que a massa, ela é fina e o recheio também fino. Essa é a pizza italiana. Lá não tem pizza para dividir. As pizzas são todas individuais. Né? Então, você é uma forma desse tamanho assim, mas como ela é muito fina, você não é... Aqui no Brasil, você não consegue, talvez, né? Eu não conseguiria, né? Não vou subestimar ninguém, mas eu não conseguiria comer uma pizza grande como é lá. A da Itália, que é individual aqui no Brasil. A nossa individual é bem menor. Só que a nossa massa é mais grossa, o recheio é bem mais generoso e tudo. Né? Mas lá, então, lá é bem diferente em relação a isso. Mas é muito saborosa. E não tem todos esses recheios que nós temos. E não tem doce também não, pizza doce também não. Então é bem tradicional. Né? Você não vai querer exigir. Não tem ketchup também não. Você põe um azeite ali, né, na pizza, e é isso, só que vão te servir. De ketchup eles não vão ter, né, e vão te olhar assim meio, né. Então é isso, assim, as massas, na maioria dos restaurantes a gente vai comer, os macarrão, né, é tudo feito lá no próprio restaurante. Né, então o sabor é bem diferente disso, o molho também é feito por eles, etc. Então, assim, mas não é assim a nossa comida, né? Não tem o arroz com feijão em restaurante, não. Então, a não ser que seja um restaurante brasileiro. No colégio nós temos 2, 3 vezes na semana arroz e feijão, porque é um colégio brasileiro, né? Então se compra, não é fácil de encontrar, mas se encontra, eles conseguem lá são atacado. Mas a maioria realmente da nossa comida são as massas. Só que as massas elas não fermentam demais no estômago como as nossas. Né? O glúten de lá é saudável, a lactose de lá é saudável. Né? Então não fermenta como aqui. Então, tanto é que eu tenho um problema no intestino, lá eu não tive nenhuma crise lá. E a gente come quase todos os dias massa lá. Então, realmente essa
essa idade da culinária. Mas nós, assim, é, é, passamos com essa saudade do tempero brasileiro. E quem faz a comida lá são italianos, né, no nosso colégio. Então falta esse tempero nosso. Mas aí todo sábado temos feijoada, Ó. não é a nossa feijoada, mas assim, Lembra? lembra, e é gostosa, assim. E nós temos aí na noite do sábado pizza, né? Sempre também nós temos a pizza na noite do sábado. E uma coisa que eu fiquei conhecido lá, se aqui eu sou o rei do pudim, lá eu sou o rei da farofa, né? Então, fiz uma vez lá para um grupo lá que pediu, e aí depois sempre querendo, nossa, mas que farofa gostosa, não sei o quê. Aí sempre estão querendo, né, a farofa, né? Então, é um pouquinho daquilo que a gente estuda bastante, não tem muito tempo de dedicar à cozinha, né? Mas lá, pelo menos, essa farofa, assim, a gente conseguiu, né? Deixar-se um pouco essa marca da farofa. É porque eles ainda não Abrasileirou comeram a pudim. farofa. Sim, sim. É porque eles ainda não comeram pudim. Pois é, sim, Quando o sim, senhor fizer, as Eu coisas ainda mudam não um pouco. fiz lá o pudim mesmo, não. Padre, eu queria que o senhor nos contasse, nesses anos de sacerdote, algum momento assim inusitado que o senhor já viveu, seja aqui no Brasil ou em Roma. Hum, vamos ver, gente, qual o momento inusitado, assim, que... Não sei, assim, se eu poderia dizer, se eu poderia classificar, assim, um momento inusitado, assim. Mas eu falo desse momento marcante para mim, no meu ministério, e que eu poderia, assim, pensar né, que... Porque como a minha família, né, eu digo, como a minha família, ela não era católica, e foi eu, a minha irmã mais velha primeiro, depois eu, e a gente fez também a minha irmã mais nova, os católicos todos. E aí eu sempre rezei, por 10 anos do tempo de seminário, rezei pela conversão da minha mãe, né? E eu alcancei essa graça. Quando eu era diácono, ela recebeu os sacramentos da iniciação cristã. Uma coisa que eu sempre pedi nas minhas orações, que eu desejo profundo do coração, é na primeira missa poder dar comunhão para mim. E eu pude realizar isso. Então, Deus me deu essa grande graça. Então, assim, mais do que um momento assim inusitado, uma coisa foi realmente essa realidade, né? E, por outro lado, se eu posso partilhar com vocês, se esse foi um momento de graça, de grande alegria, de grande entusiasmo. Por outro lado, em 2015, final de 2015, eu tive uma crise de depressão profunda. Eu fiquei 3 meses afastado, né, do ministério, por não ter condições de celebrar com o povo, estar com o povo. Eu fiquei 2 dias de cama, sem me mexer, sem comer, sem nada. 2 dias de cama ali, totalmente prostrado, né? E nesses dias, planejando assim como poderia tirar minha vida e tal, como poder para não viver mais, o porquê daquilo, o porquê dessas realidades assim e tal. Então, esse foi um momento assim bastante impactante. Eu, um padre, passando por aquilo, por que Deus me permitiu essa realidade? E aí depois eu estava na catedral na época, tive a ajuda do padre Eli, que era o pároco na época, e do padre Eduardo, que ordenou comigo. Então eles assim me apoiaram, me ajudaram bastante, não tive essa grande alegria. Infelizmente só dos dois, de todo o clero da diocese, só os dois realmente me ajudaram e se preocuparam. E depois Deus me mostrou por que Ele me permitiu passar por isso. Esse deserto, né? Tantas pessoas que eu consegui, então, ajudar com esse exemplo, poder falar. As pessoas dizem, ninguém me entende, ninguém compreende, eu estou no fundo do poço e tal, não sei o que. Eu falei, eu já estive aí. Eu já passei por isso que você está passando. E a pessoa, então, assusta e fala, mas o senhor é um padre, como que... Aí eu fui conta a minha história para a pessoa, e a pessoa, então, ela consegue. Realmente, assim, e eu já tive alguns testemunhos de pessoas que realmente
não tiraram a vida por conta desse testemunho, por conta dessa ajuda, inclusive eu. Então, assim, são momentos de muita alegria, muita graça, muito contentamento, e outro momento, assim, de sofrimento, de deserto, mas ao mesmo tempo, assim, de sentido, ver o real sentido da vida, e que Deus, então, colocou, então, assim, na minha história. Uma vez estes dois grandes momentos, assim, no ministério. É, O de fato, senhor procurou ajuda psicológica? O senhor indica, inclusive, né, ter esse apoio psicológico para também poder se tratar, poder seguir a sua vida sacerdotal? Qual que é a importância dessa parte psicológica, desse apoio, né, buscando um psicólogo, um profissional da saúde? E também eu vejo que algumas pessoas têm muita resistência em procurar uma ajuda psicológica. Sim. Por 3 anos, eu fui acompanhado semanalmente por uma psicóloga, e no início também semanalmente, depois foi quinzenalmente, mensalmente, a cada 3 meses por uma psiquiatra. Então foram duas grandes pessoas, 2 grandes anjos que Deus colocou na minha vida, né, que me ajudaram. E com medicação, tomando remédios, então fazendo consultas com a psiquiatra, terapia com a psicóloga. Isso foi fundamental, porque depressão não é falta de Deus, depressão é muitas vezes uma questão física, falta alguma coisa ali, né, no seu cérebro, então que você precisa, seja de terapia para compreender e entender isso, seja de medicação para produzir, né, essas realidades que estão ausentes ali. Então, realmente, isso foi muito importante, é muito importante. Psiquiatra não é para doido, psicólogo não é para doido, não vamos pensar isso nunca, nunca. Realmente, nós necessitamos, né, ainda mais as pessoas que têm uma carga emocional muito grande, e acompanham muitas outras pessoas, precisam ter, né, precisam ter. Além de toda a ajuda espiritual que eu tive essa ajuda do profissional, uma psicóloga e uma psiquiatra, e de medicação. Graças a Deus, depois de 3 anos, eu recebi alta, né, não tomei mais medicação, continuei esporadicamente, como continua ainda a terapia, agora em Roma é um pouco mais complicado, mas assim, vale a pena. Se a gente enxerga isso em alguma pessoa, se a gente está sentindo alguma coisa assim, a gente precisa buscar ajuda. E indiquei isso muito para as pessoas, muito, muito, muito. Muitas pessoas tiraram um pouco esse tabu por causa disso também. e de fato, padre, eu vi até um vídeo na internet que eu até gosto de compartilhar, é de uma menina e eles mostram ela é, alguns meses antes dela tirar a própria vida. Aí mostra ela feliz, ela brincando, mostra um mês antes, 15 dias antes, uma semana, algumas horas antes. Eu me lembro que houve um tempo que eu estava com o início de depressão. E a primeira coisa que passava pela cabeça é: eu estou distante de Deus, certeza que é isso. Me falta mais Deus. Mas na verdade eu estava com Deus, né? Mas na cabeça a primeira coisa que vem é isso, né? Nossa, eu não amo a Deus o suficiente, eu não estou tão próxima e tudo mais. Porque realmente nós sempre achamos que depressão é falta de Deus, né? Talvez seja por um lado, né? Mas não é só isso. E só Deus, porque Deus deixou a nossa inteligência, Deus deixou a nossa capacidade de poder buscar essas realidades, um médico, um psicólogo. Então, Deus deseja usar também disso para nos ajudar. Então, realmente a gente precisa ir em busca de Deus e em busca de toda a ajuda, né, necessária. Padre, e já para irmos finalizando, só uma questão que eu queria falar com o senhor citou o Padre Eli 2 vezes, e todas as vezes que ele veio celebrar aqui na Imaculada, enquanto o senhor era pároco, o senhor demonstrava uma amizade muito grande, um carinho muito grande. Eu queria que, assim, para fecharmos um pouco o nosso podcast agora, o senhor falasse da importância da amizade também no nosso caminho. A amizade é fundamental, eu acho assim, fundamental. Antônio, que é casado, a amizade com a sua esposa é fundamental. Você que namora, Raíssa, com o seu namorado. Depois, com os irmãos, né, de sangue, com os parentes de sangue, quando é possível, nem sempre é possível, mas quando é possível também essa amizade é muito importante. Na vida da comunidade, essa amizade é muito importante.
na caminhada sacerdotal eu tenho certeza que a amizade nos salva muito, muito mesmo. Com o Padre Eli especificamente, né, foi meu pároco, foi meu reitor, então assim, sempre foi e é um grande exemplo. Aí hoje ele conversa comigo de igual para igual. Eu não tenho condições disso, porque eu nunca vou achar que eu vou ser equiparado a ele, nunca, né? Mas da parte dele, hoje ele conversa de igual para igual. Mas é isso, né? Outros amigos que eu tenho no ministério, João Paulo Cardoso, o Diego Spagnolo, agora esses novos que é mais uma família, assim, então é mais do que amigos, digamos assim, né? Esses novos que ordenaram agora. Essa é uma turma muito. Nossa, fiquei feliz demais que Deus providenciou que eu estivesse aqui na ordenação sacerdotal deles. Especialmente o Célio, o Iago, o Marcos. Então, assim, Mateus, Jean, então todos eles, né, me proporcionar, né, essa realidade. Então, nós precisamos de amigos. A amizade é fundamental para a nossa vida. Não vamos conseguir levar a nossa vida sozinhos. A amizade é fundamental. Então, possamos realmente valorizar e ajudar e deixar ser ajudado. E agora, sim, eu tive essa graça de ser acolhido aqui na paróquia pelo Padre Bruno, que demonstrou uma amizade assim muito grande. E eu tenho muita gratidão por tudo que ele fez e pensar assim realmente da maturidade, de tudo da parte dele. E se eu admirava, agora mais ainda. E se eu rezava por ele agora, a obrigação de rezar mais ainda. Então, vamos finalizando mais um episódio do nosso podcast. Padre Fábio, agradeço imensamente o senhor ter reservado um tempinho das suas férias para bater esse papo conosco. Agradeço muito o senhor. Através do senhor, eu pude crescer muito na fé e amar mais a Deus. Então, agradeço muito, muito. Rezamos sempre pelo senhor, que Santo Antônio, né, que é um santo seu de devoção. Que me escolheu. E Nossa Senhora abençoe imensamente o senhor. Muito obrigado, viu? Conte sempre com a nossa amizade. Obrigado. E saiba que o senhor é sempre bem-vindo em nossa paróquia e em nossos corações também, em nossas casas. Agradeço. É uma gratidão muito grande, né? O pouco, mas transbordou e continua a transbordar, né, nos nossos corações. Que Deus possa sempre estar abençoando a vida de vocês, de todos aqui dessa nossa comunidade. Uma gratidão muito grande pela oportunidade de conhecer e conviver com vocês. Então, tá sendo tradição, né, quando a gente entrevista, né, bate um papo com os sacerdotes, finalizar com a bênção. Por gentileza. Muito bem. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, de Santo Antônio, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Eu fiquei com medo de errar agora. Ele, o nosso querido padre, que além de tudo, eu travei. Vamos ter que